Fala galera, sejam muito bem-vindos ao webinário Descomplica Licitações. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o planejamento das licitações em 30 dias de forma descomplicada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rocha, eu trabalho com planejamento de licitações, sou o criador do perfil Amigo Licitante no Instagram e no Facebook e também no YouTube. Tem um canal no YouTube, se você quiser mais informações sobre planejamento, licitações em geral, dá um pulinho lá, se inscreve, ativa o sininho e curte as nossas publicações. Bom, atualmente eu sou administrador da UFRN, trabalho na função de gestor de planejamento em compras, tá? Eu tenho um mestrado em gestão do conhecimento pela própria UFRN e tenho especialização em direito administrativo, né, uma pós-graduação que eu fiz na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu falo atualmente de Natal, RN, certo? Bom, como eu já disse, nessa aula de hoje, nesse webinário, você vai aprender a fazer o planejamento das licitações em 30 dias de forma descomplicada, com clareza e segurança no que está fazendo, certo? Bom, eu não sei vocês, mas eu atendi diversas unidades requisitantes com diversos problemas e com o passar do tempo, eu fui percebendo que essas unidades tinham muitos problemas, né? Não conseguiam formar equipes de planejamento, não conheciam a legislação, não conheciam também os instrumentos de planejamento atuais, né, que existem a nível, principalmente a nível federal, né, que eu atendi diversas unidades lá no meu órgão, tá? Bom, eu tive a experiência de instruir diversos processos de planejamento, atendendo a diversas unidades, né? Então, sempre que havia a requisição, né, a documento de formalização da demanda por e-mail, um ofício que eu recebia lá na minha unidade, eu fazia esse atendimento, né, com as unidades e com o tempo eu fui coletando diversos depoimentos, opiniões e eu sentia que essas unidades tinham muitas dificuldades com relação ao planejamento das suas contratações. E isso provocava o quê? Muitas dúvidas e retrabalho nos processos, né? E eu fui percebendo que eu teria que ter alguma forma de mudar essa realidade, né? Então, eu sempre fazia o primeiro atendimento, explicava, instruía a unidade, né? Que se refere ao planejamento de licitação, e eu percebia que aquela unidade que tinha aquele primeiro atendimento comigo entendia o contexto do processo de licitação como um todo, e quando elas iam enviar novos processos, eles conseguiam fazer sozinhos e muitas vezes nem precisavam mais da minha supervisão, e terminavam enviando o processo todo instruído, só precisando fazer uma análise rápida e dar um ok. Então, aos poucos eu fui criando uma forma de lidar com as unidades, né? Um método, digamos assim. Sem perceber, eu estava criando o Descomplica Licitações. Então, eu fui vendo que era possível você fazer a licitação, né, o planejamento da licitação, de forma rápida, digamos assim, e de forma descomplicada. Então, eu fui vendo que as unidades foram recebendo esse método, foram aplicando, né, de forma sistemática, mas foram tendo resultados. Por quê? Porque a unidade já não precisava mais entrar em contato comigo, eles já conseguiam enviar o processo todo instruído da forma como a lei prescreve, e isso economizava tanto o tempo deles como o meu tempo na hora de instruir os processos. Como eu coloquei aqui, eles acertavam a instrução processual de primeira, não necessitavam da minha supervisão, e o processo de planejamento chegava todo instruído, só necessitando dar um parecer favorável para prosseguimento. Com o tempo, eu fui percebendo que o método Descomplica funciona, né? Eu fui vendo que eu estava criando um método e ele funciona. Eu gostaria de mostrar para vocês o depoimento do meu colega de trabalho, Diego, né? Ele trabalha no departamento de fonoaudiologia da UFRN e eu testei o método Descomplica com ele e deu muito certo. Ele conseguiu fazer o planejamento depois sozinho, né, da licitação, enviou para o setor de compras e outras pessoas que pegaram o processo elogiaram a forma como o processo estava instruído, e foi aí que eu percebi que realmente eu tinha criado um método e que poderia ser replicado
por qualquer pessoa. Então, eu gostaria de mostrar para vocês agora o vídeo o depoimento do meu colega Diego, ok? Boa tarde, meu nome é Diego. Eu fui convidado por Pedro Rocha, coordenador do Descomplica Licitações, para contar um pouco sobre a nossa rotina lá no departamento, antes e depois de fazer esse curso, de entender um pouco mais sobre essas questões das licitações, né, desse curso que Pedro oferece através do Descomplica Licitações, né? Então, até conhecer o Descomplica Licitações, a nossa vida lá no departamento, a nossa rotina mais especificamente ligada a essas questões de licitações ou de dispensa de licitações era bem complicada, porque a gente não, além de não ter ninguém no departamento que tenha um conhecimento adequado para gerenciar ou para iniciar processos nesse sentido, né? Acabava que muitos processos a gente não obtinha êxito ou não sabia a forma correta de instruir, então nossos processos sempre acabavam sendo muito demorados, por vezes não davam certo, a gente passava meses tentando fazer alguma aquisição de algum equipamento, alguma coisa, uma calibração de algum equipamento, e no fim das contas não dava certo, ou demorava muito para que acontecesse, né? E normalmente a gente tem prazos para que alguns serviços sejam realizados dentro da instituição, né? Então era bem complicado a nossa vida depois, antes de conhecer o Descomplica Licitações. Após várias orientações que a gente recebeu através do Descomplica Licitações, gerenciado pelo Pedro Rocha, né? O nosso entendimento acerca dessas questões de processos licitatórios, de dispensas de licitação, tanto para aquisição de produtos como serviços, né, tem se tornado muito mais simples. Hoje a gente entende a maneira como o processo funciona, a gente já tem de antemão documentos que nos guiam, assim, com relação aos trâmites. Nós sabemos que tipo de documentos que a gente tem que ter para iniciar um processo, que tipo de documentação a gente deve solicitar às empresas. A gente entende muito mais facilmente a forma de preenchimento dos documentos, como termos de referência, estudo técnico preliminar. Então a gente tem muito mais entendimento, know-how para conseguir êxito nesses processos dentro do nosso departamento e dentro da instituição, né? Então eu acho que os benefícios que o Descomplica Licitações trouxe para a gente foi justamente isso. A gente consegue lidar com mais facilidade com os processos, né, de licitação ou dispensa de licitação, se for o caso, e com isso a gente ganha tempo, a gente padroniza os nossos processos, né, e facilita muito mais a nossa vida dentro do setor. Então é isso. Acho que eu vim responder algumas perguntas relacionadas a essas questões que a gente passa antes e após o conhecimento do Descomplica Licitações para poder passar para vocês. Bom, como vocês viram aí, foi o depoimento do meu colega Diego. Eu criei o método e eu apliquei com ele deu muito certo, ele conseguiu instruir processos posteriormente, então é uma satisfação, né, poder ajudar os colegas servidores nesse sentido. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história, a minha carreira, né? Bom, eu sou servidor público há mais de 12 anos, tá? Trabalho com licitações há mais de 6 anos. Eu participei da implementação de várias instituições normativas lá no órgão, então eu passei por essa fase da instituição normativa número 517, a instituição normativa número 118, que foi revogada pela número 119. A gente adotou a 4020, a 7320, né? 4020 é a de estudo técnico preliminar, 7320 a de pesquisa de preço. Depois chegou a nova lei de licitações, então eu acompanhei toda essa trajetória e sempre com muita dificuldade, né? Sempre a legislação muito extensa, muito confusa, tendo problema de lidar com as equipes requisitantes. Foi sempre muito difícil e eu só queria planejar minhas licitações da melhor forma possível, né? Sem demoras, né? De acordo com a legislação, mas eu também não sabia por onde começar. Mas até que veio aí uma virada de chave, eu comecei a encarar isso como desafio, né? E investi na minha capacitação. Então, fiz vários cursos na ENAP, fiz cursos internos dentro da universidade, e também eu comecei a ler a legislação e paguei alguns investimentos do próprio bolso. Então, eu comprei cursos, né? Comprei livros, enfim, e lia sempre a legislação. E aí eu resolvi aplicar o que eu lia. Então, eu lia a legislação e já comecei já a partir para a prática
daquilo que eu lia. E aí eu comecei a perceber que existia um método, uma lógica por trás de todo aquele arcabouço legal, né? De toda aquelas instruções normativas. E aí, sem querer, eu comecei a criar o Descomplica Licitações. Eu também tinha muitos problemas, como vocês devem ter, né? Fazer o processo por obrigação, preencher os documentos de qualquer forma, e isso gerava um sentimento de insegurança e frustração, certo? Eu passei por tudo isso, mas aos pouquinhos, depois de muitas horas de trabalho, eu consegui criar um método de Descomplica a Licitação. Então, é um passo a passo de como fazer o planejamento, né? da forma, de uma forma segura, rápida e adequada, né? De acordo com a legislação, certo? Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu estou compartilhando isso com você? Eu resolvi compartilhar porque eu vi que o método funciona, eu tive um feedback positivo de diversas unidades requisitantes, uma delas é a do Diego, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é ensinar as pessoas, né? Então, eu fico muito satisfeito em ensinar e passar o conhecimento, trocar ideia, enfim. E a outra é que eu falo de licitações o dia todo. Então, como eu estou de home office, eu falo de licitações até a noite, muitas vezes despacho alguns processos à noite, e é isso. Eu percebi que eu gosto muito do tema. E eu também vejo que isso é uma obrigação moral que eu tenho com os meus colegas servidores, né? Então, se eu tenho um conhecimento, eu tenho que passar esse conhecimento para o pessoal poder usufruir desse conhecimento, certo? Eu te garanto que esse conhecimento vai fazer total diferença dentro do seu órgão. Por quê? Porque você vai economizar tempo no planejamento da sua licitação. Você vai conseguir fazer seus processos mais rápido, com mais segurança, e você já vai ter os modelos prontos, se você adotar o Descomplica Licitações, né? Bom, vamos conversar sobre como você pode planejar suas licitações em 30 dias de forma descomplicada, né? Então, eu resolvi colocar aqui 5 passos, né, de como fazer o planejamento das licitações de forma rápida e descomplicada. Bom, o primeiro passo seria fazer uma coleta de demandas, né, como fazer a coleta de demandas. O segundo passo seria montar uma equipe de planejamento de sucesso. O terceiro passo seria reuniões semanais ou quinzenais com a sua equipe de planejamento, tanto para apresentar os documentos como para alinhar possíveis questões que surjam. O quarto passo seria compartilhar os documentos via Google Drive com a equipe, né? Esse compartilhamento, para que todos possam preencher juntos. E o quinto passo seria dar um prazo para a equipe preencher esses documentos e enviar o processo instruído, né? Então, você tem que estar sempre aprazando as tarefas para a sua equipe, né? Você não pode deixar solto, tá? Então, com relação ao primeiro passo, você deve fazer uma coleta de demandas, tem que ter um catálogo eletrônico, para que as demandas possam ser coletadas e aglutinadas, consolidadas, né? Para que você possa fazer uma licitação com o quantitativo mais adequado possível. Então, inicialmente, você deve utilizar um sistema de gestão do seu órgão, né? Para que ele lhe ofereça uma ferramenta de coleta. Se você não tiver esse sistema, você pode utilizar o Google Forms, que é uma ferramenta excelente para coleta de demandas. Você cria lá um formulário, passa por e-mail para as unidades interessadas, né? E eles vão responder e através desse e-mail você vai conseguir criar uma planilha, né? E com essa planilha você vai poder levantar o quantitativo e realizar a sua licitação. Depois de feita essa coleta de demandas, você poderia montar uma equipe de planejamento. Você deve montar uma equipe de planejamento. Então, você deve pesquisar dentre essas unidades requisitantes que demonstraram a demanda dela, né? Pessoas que possam participar da sua equipe de planejamento.
E aí, geralmente, eu uso 3 estratégias para montar a equipe, né? A primeira estratégia seria pesquisar na coleta de demandas alguém da unidade requisitante que está interessado na contratação do objeto. Então, geralmente, aquela unidade mais interessada é a que é ideal para ser parte da equipe, porque você vai ter uma pessoa mais proativa para fazer o planejamento com você. A segunda estratégia seria também trazer para a equipe de planejamento alguém do corpo técnico. Então, se você está comprando material para animais, é bom ter um veterinário que entenda desse tipo de compra para que participe com você como pessoa técnica da equipe de planejamento. E terceira estratégia seria contactar a unidade requisitante que pediu mais daquele objeto. Então, a que participou mais naquele processo de coleta de demanda. Se você encontrar alguém que reúne essas três faculdades, esses três perfis, ótimo, é a pessoa ideal para montar a sua equipe, para ser parte da sua equipe de planejamento, certo? No terceiro passo, depois de montar a equipe de planejamento, você pode montar ali com 1 ou 2 pessoas, você deve se reunir com aquela equipe, então você pode se reunir via esses aplicativos, essas plataformas de compartilhamento, né? Essas plataformas de interação, né? Então, você pode usar o Google Meet, você pode usar o Zoom, você pode usar o Microsoft Teams. E eu acho muito válido você se reunir com a equipe, se apresentar, explicar o contexto da contratação e apresentar os documentos de planejamento e explicar o objetivo de cada um dos documentos, certo? Para que fique claro qual a intenção da equipe e qual o objetivo final da equipe, tá bom? O quarto passo seria a criação de documento, uma pasta compartilhada no Google Drive, tá? E depois de criar essa pasta, você poderia, e depois de criar essa pasta no Google Drive, você compartilharia a pasta totalmente editável com a equipe de planejamento através do WhatsApp. Então, você faria o quê? Você criaria uma pasta compartilhada e compartilharia os documentos de planejamento totalmente editável via WhatsApp. Então, estudo técnico preliminar, mapa de risco e termo de referência de forma totalmente editável, de modo que todos os integrantes da equipe tenham acesso à pasta e acesso à edição dos documentos, certo? Bom, o quinto passo seria firmar prazos, definir prazos para tarefas que a equipe de planejamento tem que fazer para que o processo prossiga. Então, você tem que estabelecer prazos para cada tarefinha, prazo para preenchimento do estudo técnico preliminar, né? Preenchimento conjunto, prazo para elaboração do mapa de risco, prazo para elaboração do termo de referência. E para fazer esse aprazamento, você pode utilizar diversas ferramentas. Você pode utilizar o Trello, você pode utilizar o Google Agenda, e aí, pouco a pouco, você vai aprazando as tarefas que são necessárias para finalizar o processo de planejamento, certo? Bom, eu poderia continuar conversando aqui um bom tempo com vocês e eu estou adorando a gente compartilhar esse conhecimento. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Mas o que eu trouxe aqui é uma pequena parte do método Descomplica Licitações. E eu vejo ela como um ponto de partida para você começar o seu planejamento da licitação de forma descomplicada. Então, essa parte, infelizmente, é o máximo que eu consigo dar de conteúdo para você nesse curto espaço de tempo. Se eu fosse apresentar todo o método, eu ficaria aqui por horas, dias, talvez até semanas, conversando com você sobre o método Descomplica. E é por isso que, para você que quer dar um passo além, se aprofundar no planejamento das licitações, eu tenho uma oferta para te fazer, certo? Com muito orgulho que eu apresento uma oportunidade única, né? Para você entrar na primeira turma do Descomplica Licitações. É um método que eu criei com base em toda a minha experiência, são vários anos aí de
de licitações e alguns anos de planejamento de licitações, que é uma coisa bem recente, né? Tá? Então, o Descomplica é um treinamento inspirado no método que eu criei para fazer o planejamento de suas licitações em 30 dias de forma descomplicada, certo? O Descomplica ele vai te ajudar no processo de elaboração do planejamento das licitações de forma descomplicada e você vai saber o que está fazendo com clareza e segurança. No Descomplica você vai ter a base do Trello, tá? Eu não sei se existe algum tipo de método no mercado que usa o Trello, mas eu uso o Trello no meu método, tá? Como é que você vai ter acesso ao Descomplica? Ele é um curso gravado em videoaulas na plataforma Hotmart. É um treinamento completo com 6 módulos e eu tenho 78 aulas completas que eu abordo toda a fase de planejamento da contratação, certo? Toda a fase de planejamento da contratação. E com o Descomplica você vai parar de perder tempo, né? Ter dúvidas. Lá você vai ficar ciente de tudo que eu já passei, todos os problemas que eu tive, tudo lá está bem mastigado, bem explicado para que você não passe pelo que eu passei, né? Vai ter os modelos, vou colocar lá para você os modelos de estudo técnico, mapa de risco e termo de referência, e você vai ficar mais tranquilo e mais seguro na escrita desses documentos, né? Você vai entender o contexto da contratação e vai visualizar com nitidez o resultado do seu trabalho. Você também vai se sentir mais seguro no atendimento às unidades requisitantes e vai conseguir montar equipes de planejamento de sucesso. Mas isso tudo está muito bom e pode ficar melhor ainda, porque eu vou te dar 2 bônus, certo? Eu vou te dar um bônus. O primeiro bônus é o seguinte, você vai ter 1 hora de mentoria grátis comigo a cada 15 dias. Eu vou colocar lá na área de membros do Hotmart e a gente vai fazer junto o processo, então você vai poder, à medida que eu for liberando os módulos, você vai poder anotar as suas dúvidas e eu vou tirar ao vivo com você essas dúvidas, tá? Eu vou te dar também um curso rápido com base no Trello de como planejar suas licitações. Então, é possível usar o Trello para planejar suas licitações, certo? E você vai aprender a utilizar o Trello. Para os 2 primeiros inscritos, eu vou dar 1 hora de mentoria individual, certo? Os 2 primeiros inscritos aqui no nosso curso, certo? E, bom, com relação a tudo isso que eu já coloquei para você, ainda tem a garantia, né? Eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Você vai entrar lá no método e vai olhar e eu te devolvo o dinheiro em 7 dias, se você não aprovar, não gostar. E eu vou te dar uma garantia condicional de 90 dias. Então, se você aplicar ver o treinamento todo, aplicar o passo a passo, do jeito que eu te ensinar, e você não tiver resultados, eu vou te devolver 100% do investimento, tá bom? Então, é isso. Eu queria compartilhar com você que eu já investi mais de 50 mil reais na minha carreira. Então, falando do mestrado, doutorado, curso de capacitação, tá? E eu poderia te cobrar por esse treinamento facilmente R$ 1.000. Mas aí eu resolvi parar para pensar e R$ 1.000 é um valor que afasta muita gente e eu queria que você conseguisse entrar nessa primeira turma. E aí eu fiquei com R$ 600 em mente. Eu queria fazer um curso com base nesse valor, mas eu ainda achei um pouco fora da realidade da maioria do pessoal que trabalha com licitação. Então, eu resolvi criar a primeira turma do Descomplica abrir a primeira turma por apenas 12 vezes de R$ 33, ou seja, dá praticamente R$ 1 por dia, né? Então, está muito acessível, 12 vezes de R$ 33. Você pode parcelar lá no Hotmart em até 12 vezes, tá? Ou então, 347 à vista. Então, esse à vista você pode passar no cartão de débito, no Pix ou no boleto bancário, ok? Bom, depois dessa oferta, você tem 3 opções. Você pode continuar sofrendo com os mesmos problemas e pode ignorar a minha oferta e continuar com os mesmos problemas e tendo os mesmos resultados. Você pode
continuar tentando fazer o seu planejamento das licitações, mas sem o Descomplica, e continuar sofrendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Ou então você tem uma terceira opção, você pode comprar o Descomplica, ganhar os bônus, ter direito à garantia que eu vou te dar, de até 90 dias, condicional, né? E mudar a sua vida em termos de planejamento de licitações, certo? Então, agora é com você. Eu gostaria muito que você entrasse para a primeira turma do Descomplica Licitações, o que vai facilitar a sua jornada de planejamento, agilizar os seus processos e descomplicar a sua vida, te dando mais tempo com a família, com os amigos. Enfim, eu estou muito satisfeito com o lançamento dessa primeira turma. Espero você e obrigado pela atenção. Um forte abraço. Até mais.